Olá, boa noite. Vamos começar o programa de hoje falando de etiqueta social. Por isso, o nosso convidado é Valdson Vercelotti. Acertei o sobrenome? Vercelotti. Vercelotti é italiano. A etiqueta social, a gente, quando pensa, não é só sentar à mesa, é todo um conjunto, né? É um conjunto. Valdson. Mas antes da gente chegar nesse assunto que lhe traz até aqui, que é a etiqueta social, eu queria apresentar você, né, para Mossoró. Você não é daqui, para começar. Não sou daqui. Eu vim de São Paulo. Eu sou pernambucano, sou reficense de nascimento, mas sou paulista de coração. Eu fui para São Paulo, tinha 8 anos e saí de lá com 50 anos. Nesse tempo você ficava indo a Recife, manteve essas raízes ou não? Não, na volta eu fiquei em Recife 6 meses e depois eu morei em Areia Branca e depois vim morar em Mossoró. Então ficaram só as lembranças da infância, no caso Só de lembranças Recife. da infância, praticamente nem da infância, sim, final da infância, né? Porque eu tive minha adolescência, vida profissional, adulta, tudo em São Paulo, no interior de São Paulo. Qual a cidade? Franca e depois 5 anos em Marília. Nunca morou na capital? Morei 10 anos na capital. Por trabalho? Por trabalho? Não, era pequeno, eu tinha 8 anos. Era onde a família estava, você estava indo? Sim. Meu pai voltou para São Paulo, ele trabalhava na Ciba-Geigy, ele trabalhou aqui em Brasil, em Recife, e foi trabalhar em São Paulo, na Ciba-Geigy. Aí, no caso, Valdson, assim, você morou muito tempo em São Paulo, né? Sim. É um pouco radical a diferença cultural, né? Sim, é um pouco. E aí, o que é que ele trouxe para cá, né? Basicamente, era uma aplicação de um trabalho que nós já desenvolvíamos no interior de São Paulo, na área de Química, tá? Inicialmente sou formado em Química Industrial e depois eu fiz um curso de Administração de Empresa e ligado à área de Gestão de Pessoas. Mas quando eu vim para Mossoró, de volta para o Nordeste, era para uma aplicação na área química para fazer serviço para a Petrobras. E aí ficou por quê? Porque casei. Eu conheci a minha esposa atual, Jacinta Pedrosa. Nós nos casamos, já vai para 12 anos que eu estou morando aqui. Esses 12 anos é justamente o período do casamento, nesse caso? Sim. Período do casamento. E aí abandonou os projetos que você tinha por lá, nesse caso. Você ficou exercendo a profissão nessa área de administração e gestão de pessoas? Sim, basicamente eu comecei um trabalho tentando implantar no segmento de química, não deu certo. Porque o que você veio fazer para a Petrobras, assim... Não acabou, por questão de gestão pela própria Petrobras, da própria E aí Petrobras. Você conheceu sua esposa, ficamos, mas tinha que trabalhar. Sim. E aí você começou a desenvolver, Sim, não procurou empresa, e você eu fui procurado pelo IFRN, né, através de uma vizinha, que era professora de lá, ela me indicou, havia a necessidade de professores na área de petróleo, tá? Eu me adaptei, né, como um bom camaleão, né, você tem que se adaptar à região. Você nasceu em Pernambuco, de todo modo, está no sangue, né? Está tudo no sangue. Aí comecei praticamente a aulas da área de petróleo, toda a área operacional, a área de gestão de pessoas, treinamento de pessoas e assim por diante. E dentro disso daí você ia colocando conceitos, né, de administração, conceitos de liderança, de gestão de equipe propriamente dita, para o pessoal, que era basicamente o foco que hoje uma empresa procura. Mas aí você se apaixonou mais por essa área da administração? Assim, a química ficou totalmente como uma primeira fase da vida? A química era uma paixão de criança, vamos dizer assim, porque eu cresci vendo meu pai dentro de um laboratório, né? Então era muito cativante, você via aqueles tubos de ensaio saindo fumaça, reações químicas, cores e assim por diante. Tanto que eu fiz um segmento na área de química em São Paulo, tá? A gente tinha uma empresa de produtos químicos. Mas só que a área da paixão, na área de administração, de treinamento, liderança e equipe, foi o que mais começou a me atrair mais. E aí você, quando foi para essa área, você deixou de trabalhar com química? Sim, deixei de trabalhar com química. Focado na administração Foquei e comecei a me aprofundar mais nesse segmento. E aí se especializou em gestão de pessoas em gestão especial, de pessoas, né? Em gestão de pessoas. Que aí é a gestão de pessoas que acabou lhe trazendo para a área da etiqueta social. Sim. Já foi uma outra especialização. Isso. Como é que você descobriu essa paixão pela etiqueta? Uma pessoa que veio de química, né? Embora já ficou claro que você
se apaixonou por gestão de pessoas. Isso. Mas gestão de pessoas tem vários ramos. Aí por que a etiqueta, né? A etiqueta hoje, ela é colocada exatamente como um complemento da tua atividade profissional. A maior dificuldade hoje de muita gente é que você tem excelentes formaturas, mas você se perde no contato, no diálogo, no relacionamento entre as pessoas. Tá? Com o decorrer dos anos, etiqueta social deixou de ser aquele conjunto de regras rígidas, né, que tinha antigamente. Passou para ser uma coisa mais maleável, em cima de um tripé básico, que é a cordialidade, o respeito para com o próximo e o bom senso. Então, em cima disso, eu descobri, né, que as empresas buscavam algo mais, que foi exatamente aquela época da globalização, que as empresas precisavam ter algo mais para você vender. Né? Não era só produto, era a pessoa, era o funcionário, era a equipe que trabalhava. E era através desse encantamento que começou eu perceber que entrava a etiqueta social também, que era o relacionamento. Porque basicamente a etiqueta ela vai te fazer o quê? Te lapidar para determinadas situações, te lapidar para determinadas funções e assim por diante. Que aí não é pensar na etiqueta só a hora que a gente vai ao jantar. Sim. É bem mais abrangente do que isso que você está propondo. Bem mais abrangente. Se você for ver bem da história da etiqueta, a etiqueta ela existe desde a Idade Média. Tá? Ela foi relacionada à higiene pessoal, a métodos alimentares, tá? E pegou o seu apogeu, pode-se dizer assim, no século XVII, na época do Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que foi que começou a entrar os talheres, começou a entrar a etiqueta à mesa. E etiqueta, o nome etiqueta surgiu exatamente por isso, porque ele fazia podemos dizer, os jantares no Palácio de Versalhes e convidava a corte. Só que a corte, ela não era tão bem educada assim. Porque a Idade Média, nesse aspecto, era bem suja, né? Até então. Sim, foi onde surgiram as doenças e assim por diante, que dizimaram praticamente populações inteiras. Tá? Então, dentro disso daí, você começou a ver o quê? Ela começou a ver pontos, né? Quando convidava alguém, eu te convidava para vir no palácio para um jantar, você recebia uma etiqueta. Né? O que era aquela etiqueta? Era uma cartelinha com regras, como você deveria se vestir, como você deveria se portar, qual era a tua precedência para sentar à mesa, né? O que você deveria conversar e assim por diante. Então você veja que houve essa instituição, dessa criação dessa metodologia, visando o quê? A boa educação. Aí dentro disso daí você começou a colocar, para você ir, você tinha que trocar determinada roupa, né? Você não poderia ir, ficava... Às vezes a pessoa não trocava como a gente troca de roupa todos os dias, roupa íntima principalmente. Né? Então havia essa preocupação e começou a determinar essas coisas.